aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu estou aqui para esclarecer algumas dúvidas, tá, em relação à nossa ATP, tá, a etapa 1, onde teve a live lá com a professora, né, e aí ela fez algumas classificações em relação a alguns custos, tá, que geraram algumas dúvidas. Então me enviaram aqui algumas perguntas, então resolvi fazer esse vídeo justamente para esclarecer esses pontos, tá? Vou compartilhar a minha tela com vocês para então a gente poder conversar, né? O primeiro ponto, tá, é que ela classificou essa mão de obra direta, tá? Obviamente como custo direto, mas ela coloca que é fixo, tá? E por que que ela coloca como que é fixo? Porque ela tomou como premissa, né, que você produzindo ou não produzindo, você tem aquela quantidade de pessoas com aquela quantidade de salários, tá? Então, por exemplo, se a fábrica aqui tem 10 pessoas para fazer tecelagem de lã ou acrílico, tá? Você produzindo mais ou produzindo menos, você é obrigado a pagar o salário dessas 10 pessoas. Por isso, é fixo, tá? Tá errado? Não, não tá errado. É comum? Não, não é comum, tá? É muito mais comum esse tipo de mão de obra direta ser variável, tá? Então, vou te dar aqui alguns exemplos. Eu tô na minha sexta indústria, tá? Sexta empresa, e essa mão de obra sempre foi variável, né? Por quê? Porque o empresário ele não vai perder dinheiro, né? A produção caiu, o que que ele vai fazer? Ele vai ou colocar de férias ou arrumar alguma outra maneira de transferir esse operador, né, da área produtiva para algum outro lugar, né? Então jamais ele vai ter um custo fixo nesse tipo de mão de obra, tá? A mesma coisa, a produção aumentou, o que que ele vai fazer? Ou ele vai contratar, né, mais operadores, ou ele vai pagar hora extra para colocar num segundo turno ou num terceiro turno, tá? Então dificilmente esse tipo de custo ele vai ser um custo fixo. Então é muito mais comum, mas muito mais comum mesmo você ter um custo variável em relação à mão de obra direta, tá? Então ela tomou como premissa, né, que é fixo, mas é muito pouco comum, tá, você ter esse tipo aqui de mão de obra direta fixo, tá? E outro ponto é que isso daqui não está no enunciado do problema, né? Ela fez na live, ela tomou essa premissa na live, né? Então, imagina você se você não tivesse assistido a live, tivesse classificado como variável, né? Então, eu não daria errado, tá? Por quê? Porque esse tipo de mão de obra 99% das vezes vai ser variável, tá? Um outro ponto que ela classifica aqui como fixo é o materiais de limpeza da fábrica, tá? Então, segundo ela, como não tem no enunciado, você teria que classificar como fixo, tá? Então, imagine você produziu menos, você vai comprar a mesma quantidade de material de limpeza, você produziu mais, você vai comprar a mesma quantidade de material de limpeza? Eu acho que não, né? Então, esse tipo de custo aqui ele é muito mais variável do que fixo. A mesma coisa que a energia elétrica da fábrica, aonde ela classifica como variável, né? Por quê? Porque se você produzir mais ou produzir menos, você vai pagar mais ou menos energia elétrica. Então, deveria ser a mesma lógica do material de limpeza da fábrica, tá? Então, ela tomou como premissa aqui que é fixo, ok? Deixe na ATP para você não ter a sua nota reduzida, né? Mas é importante você ter como, né, conceito que esse tipo aqui de custo ele vai ser muito mais variável do que fixo, né? Então, mais uma vez, pessoal, do jeito que ela arrumou as premissas, tá? Não está errado, mas é muito pouco comum, tá? Então é muito mais frequente você ter a mão de obra direta como custo variável e o material de limpeza da fábrica também como custo variável. Tá bom, pessoal? Espero ter esclarecido. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.